Não se esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like e ative o sininho. Seguinte, vou falar aqui para quem for assistir esse vídeo posteriormente, porque não é possível que tenha alguém online na hora dessa, na hora do almoço, né? Numa quinta-feira. Mas eu acabei de participar de um programa de rádio online, né? Fui convidado para dar uma pequena palavra sobre os acontecimentos atuais que envolvem Israel e os ataques terroristas praticados pelo Hamas. E um conhecido meu que trabalha na rádio, ele chegou a sugerir o meu nome para falar sobre a interpretação profética das profecias da Bíblia sobre o tempo do fim e como os acontecimentos atuais estariam envolvidos com o cumprimento da profecia, né? E no final das contas, eu acabei de participar e eu disse, rapaz, eu não vou desperdiçar o meu terno, a minha gravata, com 10 minutinhos que eu participei na rádio, né? Então vou entrar aqui e vou falar alguma coisa com o pessoal. Vocês assistiram a entrevista da rádio lá? Vocês viram como foi rapidinho, mas na minha participação breve, né, eu falei aquilo que pude para deixar ali um rastro de curiosidade para quem quisesse informar mais a respeito do assunto, né? Paz Natan, uma pena que sua câmera não deu certo na hora da rádio. Foi, como é que tu sabe, Rafael? Porque eu estava tentando configurar. Normalmente você poderia não saber pensando que eu participaria apenas por áudio, né? Mas era para aparecer a câmera também. De alguma forma não funcionou, mas eu gravei, tá? Eu coloquei para gravar, gravei o áudio com qualidade, gravei a câmera também e depois eu vou editar e postar os trechinhos lá, né? Foi muito breve, muito curto. Quem tem meu livro A Bíblia, o Islamismo e o Anticristo já conhece o assunto de forma bem detalhada, aprofundada também, né? Então aquilo ali não foi novidade, mas eu sei que ajuda muita gente. E como são trechos curtos, né, muito pequenininhos, talvez fique até mais fácil para compartilhar aí na internet, no Instagram, nesses aplicativos sociais da vida, né? Esse assunto, né, relacionado aos acontecimentos atuais tem deixado muita gente chocada. O livro que eu indiquei, além do meu, é claro, para quem não sabe, se é que tem alguém aqui que está assistindo a live e não sabe que eu tenho esse livro publicado, é esse aqui, A Bíblia, o Islamismo e o Anticristo, tá? E o outro livro que eu falei, né, que é bem pertinente ao acontecimento atual, envolvendo inclusive o próprio Hamas, é O Filho do Hamas, né, The Green Prince, que é como ele é conhecido também, o Príncipe Verde, né? O Filho do Hamas, o livro, a autobiografia de Mossab Hassan Youssef, filho do Sheikh Hassan Youssef, um dos principais fundadores do Hamas. Ele conta aqui detalhadamente o que está por trás da filosofia radical islâmica, a questão do próprio Hamas em si, fala das particularidades da estrutura do Hamas, os seus objetivos. E quando ele publicou esse livro, por volta de 2009, 2010 aproximadamente, a gente poderia pensar que ele estava falando sobre uma coisa profética, né, por causa do que acontece hoje em dia. Mas, na verdade, é muito fácil prever acontecimentos como os que estamos vendo atualmente, porque quando você começa a conhecer e a entender o que é o Islã, não tem como você pensar outra coisa, né? Porque tudo leva para isso. É muito fácil de imaginar o que é que vai acontecer dentro de pouco tempo se as pessoas de fato seguirem aquilo que está determinado no Alcorão. Agora, o meu ponto de vista é que, inclusive, isso também é o cumprimento de profecias que falavam sobre o anticristo e sobre o seu espírito supremacista e as coisas que ele haveria de fazer no lugar onde ele tivesse domínio, né, nos limites do domínio do seu reino, que envolve a região ali do Oriente Médio, inclusive Israel, como a gente tem visto. Boa tarde, na paz, sou do Rio de Janeiro, o anticristo vem da Turquia. Na verdade, Mauro, o que a Bíblia fala em relação à região onde se encontra a Turquia é que o trono de Satanás está lá, fica lá em Apocalipse capítulo 2,13 diz isso, e depois, no mesmo livro, no capítulo 13, versículo 2, fala-se que o dragão, que é uma representação de Satanás, deu à besta, que representa este império que o anticristo irá usurpar e assumir a liderança, diz que o dragão deu à besta seu trono, grande poder e autoridade. Se o próprio livro diz que o trono do dragão está na Turquia, na verdade na costa oeste da Turquia, né, na cidade de Pérgamo, e depois diz que o dragão vai dar este trono à besta, significa que
no momento desta cerimônia de posse, quando ele recebe do dragão poder, o trono e grande autoridade, ele vai exercer essa função, ele vai liderar este império, ele vai governar a partir da Turquia. O texto provavelmente não está dizendo que ele vai nascer lá, ou que ele será um primeiro-ministro ou presidente, não importa qual regime do momento. O fato é que quando ele assumir essa liderança profética prevista nas Escrituras, ele vai governar a partir de lá, né? Então, na verdade, a gente não sabe dizer exatamente de onde é que ele surge, onde é que ele nasce. Há pessoas que acreditam que há textos bíblicos que digam onde ele vai nascer e tudo mais. Eu sei que tem muitas coisas na Bíblia que falam de particularidades bem curiosas, bem interessantes sobre o anticristo, inclusive da sua etnia, da sua ascendência genealógica, da sua religião, as crenças que ele terá, as suas motivações, a sua ojeriza, seu ódio e obsessão pelo povo judeu e daí em diante, né? Mas o que é importante é saber que ele surge no cenário mundial como um chifre pequeno, se comparado a chifres anteriores que estarão no cenário antes dele. Porque nas profecias de Daniel, quando falam sobre a preparação para o que vai ser o reino do anticristo, diz que primeiro surgem 10 reis, que formam uma espécie de confederação de nações, ou poderíamos chamar de império também. São 10 nações em aliança com o mesmo propósito. Eles dão a esta confederação, né, que é chamada de Apocalipse de besta, eles dão a esta confederação toda o seu poder, sua autoridade. Eles são representantes de nações e naquela aliança eles formam ali um mesmo propósito. Só que, posteriormente, depois que os 10 reis idealizam e formam este futuro império, surge então o anticristo, que é chamado de chifre pequeno, provavelmente porque está sendo comparado com a expressividade dos 10 chifres anteriores da formação original. E aí ele antipatiza com 3, ele derruba os 3 e parece que assume a liderança. E aí sim, o anticristo passa a governar o império que não foi formado por ele, não foi idealizado por ele, não foi estruturado por ele. Porque eu sei que tem muita gente que pensa que o anticristo é o grande idealizador, o grande líder, aquele que tem a visão, aquele que vai fazer, o que vai ser o grande canalizador, né, de tudo que vai acontecer nesse período. Mas na verdade ele é um usurpador, é uma das características mais marcantes dele. Ele não cria este império, ele não idealiza este reino, ele não vai conseguir agregar as pessoas a si por causa de um suposto magnetismo pessoal, embora, depois que ele receba trono, poder e grande autoridade, que é uma espécie de unção diabólica, né, colocada sobre a vida dele, ele está sendo aí capacitado, selado por Satanás para realizar coisas grandiosas, a Bíblia diga de fato que ele inclusive realizará sinais. E não é por outra razão que no livro de Apocalipse, mais especificamente aí no texto de João, no livro de Apocalipse, ele é chamado de profeta falso, que é apenas, no meu ponto de vista, mais um dos títulos que a Bíblia traz, apresenta para a pessoa do anticristo. Ele é chamado de muitos nomes em muitos textos. Não havia uma espécie de sindicato dos escritores do Antigo Testamento, ou de escritores da Bíblia, para que eles pudessem combinar entre si qual seria o termo usado para se referir à pessoa do anticristo. Até porque viveram em regiões diferentes e épocas diferentes. E por causa disso a gente tem que identificar nos contextos o personagem que está sendo mencionado em cada profecia. E a gente acaba percebendo que ele é chamado de muitos nomes diferentes em muitos textos proféticos, mas quando a gente junta todos os pedaços das profecias, a gente tem o que os americanos gostam de chamar de the big picture, né? O quadro completo, o quadro real, a grande imagem da coisa. E você observa que ele é um líder que ele acumula em si mesmo características específicas, e ele em si, como o próprio islamismo permite, é um líder político, militar e religioso. Não são 3 homens diferentes que vão cada um se responsabilizar por uma das áreas deste império que a gente chama de o império do anticristo. Não, é um mesmo homem, um mesmo líder que faz sinais, porque ele é um profeta falso, e essa característica de realizar sinais, ainda que sejam enganosos, não é apenas João quem fala sobre ele, que por isso o chama de profeta falso, mas o próprio Paulo, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, diz isso também, né? Que ele faz sinais que são provenientes da mentira, sinais, maravilhas e tudo mais, mas nós sabemos que ali em 2 Tessalonicenses 2 ele está falando do filho da perdição ou do iníquo, que também é uma das formas de se referir à pessoa do anticristo. Então ele é um líder religioso, é um líder político e é um líder militar, tá? É basicamente isso. Como eu disse, o que realmente faz a diferença
são os radicais, né? E os radicais são uma minoria. E, obviamente, que aqueles que são muçulmanos, mas que não querem praticar a pequena jihad, que é fazer atrocidades contra os infiéis, eles também serão punidos pelos muçulmanos que ocuparem o poder. Porque todo muçulmano ele deve ser jihadista. Ele deve praticar a jihad, que é aquela luta contra os pecados e as tentações pessoais, e deve praticar a jihad na implantação do reino islâmico no mundo. Essa é a intenção e o alvo de todo bom muçulmano, estabelecer o reino mundial, um califado mundial, né? A terra inteira tem que se submeter à religião de Deus. Inclusive, a própria palavra Islã significa isso, submissão. Alguns, às vezes, se apresentam dizendo que Islã significa paz, mas isso aí deve ser uma pegadinha, tá? Porque, na verdade, significa submissão. E é engraçado porque, embora o Islã seja essencialmente, conceitualmente, submissão a Deus, unicamente a Deus, como eles gostam de enfatizar, é bom lembrar que no próprio Alcorão está escrito que aquele que se submete a Alá deve obedecer o que Maomé diz. Então, na verdade, eles se submetem a Deus se submetendo a um homem, que é Maomé, né? Embora muitos não gostem de admitir isso, esta é a conclusão mais lógica a qual o próprio Alcorão nos conduz, né? A entender que a submissão a Deus que está escrita ou predeterminada no Alcorão é, na verdade, a submissão a Maomé. Marcos. O espelho entre o Mahdi e Jesus pode indicar que o salvador do Islã seja o anticristo para os judeus? Num certo sentido, sim, viu, Marcos? Até um certo ponto. Eu não gosto de fazer esse tipo de comparação ou de paralelismo entre a escatologia islâmica e a cristã, porque há muitas falhas, muitos erros nesse tipo de comparação. Em primeiro lugar, a gente não baseia a nossa interpretação escatológica em qualquer tipo de suposta profecia de qualquer outra religião. Até porque as profecias, né, e as predições no islamismo, elas não são reais, não são autorizadas por Deus, não foram concedidas pelo Espírito Santo. Quando a gente vai interpretar o que a religião islâmica faz, a gente não o faz com base nos textos sagrados islâmicos. Não deveria ser assim. Eu sei que tem muita gente boa que, percebendo as semelhanças entre a escatologia islâmica e a escatologia cristã, estão pregando sobre o anticristo islâmico, tomando por base a própria doutrina islâmica, o que para mim é um grande erro. E depois, a gente tem que entender que o tipo de escatologia que Maomé conheceu é uma escatologia deturpada, bem troncha. Até os personagens bíblicos que foram transmitidos ao conhecimento de Maomé são personagens que você observa que ele não sabe de fato quem são. Você vai ver no livro, nem todos os personagens bíblicos aparecem no Alcorão, mas os que aparecem num contexto totalmente diferente. Maria, Moisés, Miriam, você vai ver que eles não são quem a Bíblia diz que eles são. Nem Jesus, que é mais citado no Alcorão do que o próprio Maomé, que é chamado no Alcorão de a palavra de Deus, e nem Jesus é exatamente igual ao Jesus que a gente conhece, tá? Às vezes as pessoas se confundem porque veem os muçulmanos falando bem de Jesus, dizendo que ele é um profeta, que ele vai voltar, inclusive, mas se você começar a perguntar, ou se você se informar, fazendo uma leitura minuciosa dos textos do Alcorão, você vai perceber que o Jesus islâmico é outro, totalmente diferente. Alguns o chamam de Isa, na língua arábica, que é a língua sagrada dos muçulmanos, e até quem não é árabe, mas pratica a religião islâmica, acaba aderindo à fala arábica por causa da sua suposta santidade, né? Porque é a língua ideal, é a língua correta, é a língua que Deus usa para transmitir a sua mensagem. Quando você começa a conversar com eles, você vai ver que eles dizem que esse Jesus que eles querem dizer que é o mesmo que o Jesus da Bíblia, ele na verdade sequer foi crucificado. Eles dizem que Alá enganou as pessoas, né, de uma forma muito bem feita, que todos pensaram que Jesus foi crucificado, mas na verdade ele transformou o rosto de uma pessoa, fazendo aparecer Jesus para que ela fosse crucificada no lugar dele, e Jesus na verdade nunca morreu, nunca foi crucificado. E quando ele voltar, segundo a teologia e escatologia islâmica, ele vai quebrar a cruz e ele vai matar os cristãos e vai corroborar a filosofia religiosa islâmica, tá? Ou seja, é um Jesus totalmente diferente do nosso, e é por causa disso, talvez, que algumas pessoas dizem que esse Jesus crido pelo Islã seja o anticristo.
Mas as profecias islâmicas não merecem confiança, e todas as vezes que surge um grupo terrorista que quer se apresentar a uma comunidade muçulmana como os cumpridores daquilo que foi previsto, eles tentam encenar o cumprimento do que foi falado, né? Então, as profecias não se cumprem, como no caso de quem conhece as profecias bíblicas, que elas de fato são previsões divinas ou determinações divinas, porque tem os dois casos, mas os muçulmanos normalmente eles tentam encenar. Se, por exemplo, se diz que virá um exército do leste portando bandeiras pretas e entrarão por uma determinada cidade, e estes serão os guerreiros de Alá que no tempo do fim farão isso e aquilo, então os terroristas confeccionam bandeiras pretas, vão atrás de entrar pela cidade, que foi dito que eles viriam. Então eles tentam fazer aquilo que foi previsto para gerar esta sensação de cumprimento profético. Então, Maomé, ele tinha uma visão distorcida dos personagens da Bíblia, ele tinha uma visão escatológica totalmente diferente daquela que nós conhecemos hoje. O cristianismo que Maomé teve a chance de conhecer na época em que ele esteve vivo, ele nasceu no ano 570 depois de Cristo e morre no ano 632. O tipo de cristianismo, de escatologia que Maomé conheceu é totalmente deturpada. Só para vocês terem uma ideia, eu estou dizendo isso para que você entenda que a interpretação dele sobre o tempo do fim, que segundo ele seria a interpretação cristã correta, né? Porque ele se baseia no que ele ouviu dos judeus e dos cristãos, para que você observe que não tem muito fundamento. Mas foi um cristão, o primo de Khadija, a sua primeira esposa, que disse para ele que ele seria um profeta, porque quando ele começou a ter as revelações que ele recebia nas visitas do anjo Gabriel, ele achava que era um demônio que queria que ele se suicidasse. E as revelações que ele recebia eram em ocasiões que ele tinha convulsões e espumava pela boca. E Khadija o confortava e o consolava e disse para ele que ele procurasse o primo dela, que era crente. Eu não sei exatamente qual era o segmento cristão do qual fazia parte o primo de Khadija, mas parece que era um cristão nestoriano naquela época lá. E aí ele vai falar com o primo de Khadija e ele diz para ele que está tendo essas experiências ruins e não sabe o que fazer. E aí o primo cristão da esposa dele diz, olha, as suas experiências parecem com as histórias dos profetas do Antigo Testamento. Por que você não vai na aldeia tal e conversa com aqueles judeus que moram lá? Porque eles entendem desse negócio de profetismo. E aí ele procura os judeus e fala para eles que Deus estaria chamando ele para ser profeta. Obviamente os judeus zombaram dele, riram dele e fizeram pouco das coisas que Maomé falava, e a partir daí Maomé tenta convencê-los nos seus primeiros anos de vida, quando ele vai... ele se convenceu de que era um profeta por causa dessa palavra de um cristão. Olha que loucura, né? Então você imagina o tipo de cristianismo que ele ouviu, né? As pessoas que conviviam com ele, que se diziam cristãs. E a partir daí ele tenta convencer os judeus a seguirem ele como este profeta que Deus estaria levantando. Inclusive os seus seguidores eram instruídos a se curvar como os judeus faziam em seus momentos de oração, e todos se voltavam para a cidade de Jerusalém como os judeus faziam. Até que ele se radicaliza por perceber que os judeus não vão segui-lo e vão continuar zombando dele, e aí ele muda a sua narrativa e passa a chamar os judeus de porcos e de macacos, e daí surgem os versos violentos do Alcorão, que são os seus últimos anos de vida. Inclusive, para quem não sabe, Maomé ele vai morrer assassinado, envenenado por uma judia que foi transformada em escrava sexual dele quando ele a capturou numa dessas investidas, como vocês têm visto aí, feitas pelo Hamas, quando ele fez uma dessas investidas, como ele costumava fazer, e aí ele matou o marido dessa mulher, transformou-a numa escrava sexual, e num determinado momento essa mulher fez uma comida com veneno e ele morreu envenenado. Mas é curioso, tá? O assunto é curioso, porque se espalhou pelo mundo como uma praga, né? E você observa que hoje nós temos na nossa civilização de 1,6 bilhões para mais, 1,6 bilhões para mais de judeus em todas as, de muçulmanos em suas 70 subdivisões, tá? Eu sei que a grande maioria, de 86%, é sunita, que crê no Alcorão e nas sunas, nos hadices, né, que são as tradições relacionadas aos feitos e às falas de Maomé. E existem os xiitas, mas existe muito mais que a gente não conhece. Alauítas, wahhabitas, salafitas e por aí vai. O fato é que eles são desunidos, e depois dos judeus e dos cristãos, o povo que eles mais odeiam são eles mesmos. Pode parecer curioso isso, mas é um reino dividido, eles não conseguem se unir e se juntam quando tentam lutar com um inimigo comum. E é talvez por isso que a gente vê na Bíblia se falando sobre um ataque em conjunto dos inimigos dos judeus
liderados pelo anticristo, e quando eles estiverem na terra de Israel, surpreendentemente eles se voltarão uns contra os outros, e a espada se voltará contra o seu próximo, e eles se matarão uns aos outros. Não somente porque tem essa característica de divisão, que eles são divididos, eles não se unem de fato e de verdade, mas também porque eles querem sempre prevalecer uns contra os outros. Esta é a característica, meus amigos, do que eu acredito ser o império do anticristo previsto na Bíblia. Tá? Não existe possibilidade de surgir qualquer outra religião, qualquer outro movimento político, também com características de guerrilha ou de poderio militar. Não existe qualquer outra religião que tenha estas três características, né, religiosas, política e militar, que consiga ter a relevância que o Islã tem em nossos dias. Acho muito difícil que o islamismo venha a perecer e a sucumbir como outras religiões mundiais na história humana já sucumbiram e desapareça simplesmente. Acho impossível. Não consigo ver qualquer religião que tenha as mesmas características que o Islã tem, que possa surgir e possa ser o cumprimento da profecia bíblica a respeito do reino do anticristo. Não tem. Sinto muito, mas você vai bater cabeça, você vai se desesperar procurando, você vai torcer textos da Bíblia, vai tentar fazer adequações da melhor forma possível, mas no final das contas você vai perceber que não tem para onde correr. Todas as características espirituais, religiosas, políticas e militares apresentadas na profecia bíblica sobre o reino do anticristo apontam para um único lugar: para as nações ao redor de Israel, que na sua maioria hoje são praticantes da religião islâmica. É interessante, né? Porque as escolas de pensamento escatológicas, elas apontam para terras distantes, estão sempre procurando por atores mais relevantes no contexto mundial da geopolítica, mas eles não observam que a profecia bíblica é a única fonte que merece confiança. Não importa o que nós sentimos, o que os nossos pregadores prediletos dizem, quais as notícias que saem nos jornais, nós devemos interpretar as questões a partir da Bíblia. E se você for observar no texto bíblico, falando sobre Ismael, os príncipes que ele gerou, os descendentes que são nações formadas a partir dele e as características que a profecia bíblica fala que estas nações teriam, onde elas se estabeleceriam, que é exatamente fronteiriços aos seus irmãos, ao redor do povo de Israel, e você vai observar o rastro, né, de guerras e de inimizade destes povos ao redor de Israel. Não dá para entender como é que as pessoas estão procurando um último reino inimigo do povo judeu na Europa, na China, em qualquer outro lugar. Gente, pelo amor de Deus, o texto bíblico está na nossa frente o tempo inteiro. Todo mundo sabe o que é que está escrito lá em Gênesis capítulo 17, versículo 20, né? Diz que Ismael foi abençoado, Agar foi abençoada, e Deus disse para ela que Ismael seria fecundo e multiplicaria extraordinariamente. E aí ele geraria 12 príncipes, e dele seria feita uma grande nação. Então, assim como Jacó gerou 12 patriarcas, dos quais saíram as 12 tribos de Israel, que veio a surgir o povo judeu, o povo hebreu, o povo israelita, da mesma forma tem uma descendência paralela, né, que foi gerada através de Ismael. 12 príncipes também foram gerados por Ismael. A tradição islâmica diz que Maomé é filho de um dos descendentes desses 12 príncipes. Se é verdade ou não, a gente não sabe. Há muitas lacunas, há muitas inverdades e muitas mentiras, mitos em torno da história de Meca, da história do Alcorão, da história de Maomé. Há estudiosos e acadêmicos, pessoas especialistas na área que até questionam seriamente a real existência de algumas coisas que são comentadas na tradição islâmica. O fato é que na tradição se diz que Maomé teria sido filho de um dos descendentes dos 12 príncipes gerados por Ismael. Essa passagem, Gênesis capítulo 17, versículo 20, diz exatamente isso. Mas no capítulo anterior do mesmo livro de Gênesis, já se falava sobre as características destes povos que seriam gerados pelos 12 príncipes, filhos de Ismael. Lá, o anjo do Senhor disse a Agar: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás de Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição, e será entre os homens como um jumento selvagem, indomável, dando marradas, coices, mordendo, né? A sua mão será contra
todos. E, obviamente, que a mão de todos acabará se voltando contra ele. E ele habitará fronteiro aos seus irmãos. E não tem como, né, gente, a gente pensar que ele esteja falando de pessoas de terras distantes à terra de Israel. Ele está falando sobre eles habitarem de frente aos seus irmãos, fronteiriços, né, afrontosos. Eles estão ali e vão provocar. De fato, além disso, diz também em Gênesis capítulo 28, versículo 9, que Esaú foi à casa de Ismael e, além das mulheres que já possuía, tomou por mulher a Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão, irmã de Nebaiote. Ou seja, e daí surgiu essa turma, né, os miscigenados, né, esses mestiços, os árabes. Você vê que é um povo misturado, né? E essas são as duas principais misturas, que são os edomitas e os ismaelitas, que acabaram formando um povo só, e eles se estabeleceram exatamente onde a profecia bíblica havia dito, fronteiriços aos seus irmãos, e não somente na frente deles, né, fazendo fronteira com a terra dos israelitas, mas também ainda como jumentos selvagens, afrontosos, sendo contra tudo e contra todos. E se você vai olhar os textos que falam sobre quem são os inimigos do povo de Israel, você observa a descrição geográfica de onde eles se encontram. Por exemplo, 1 Samuel capítulo 14, versículo 47 diz: Tendo Saul assumido o reinado de Israel, pelejou contra todos os seus inimigos em redor. Todos os seus inimigos em redor. Presta bem atenção na expressão inimigos em redor, porque é sempre aí que se encontram os inimigos bíblicos do povo de Israel, que são referências proféticas dos mesmos inimigos em tempos posteriores. Eles servem de referência profética para os inimigos que estavam por vir, tá? Não é de longe, ainda que povos, nações, países de lugares longínquos possam se associar com os inimigos em redor de Israel, mas a base da oposição se encontra ali pertinho. São seus vizinhos, são seus inimigos em redor, tá? E aí Daniel capítulo 9, versículo 16 também diz o seguinte: Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, que é o Monte Moriá, o Monte do Templo, como nós também chamamos, porquanto por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais antepassados, se tornaram Jerusalém e o teu povo opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Depois, em Joel, capítulo 3, versículo 11 e 12, diz: Apressai-vos e vinde todos os povos em redor e congregai-vos, pois ali, ó Senhor, faze descer os teus valentes. Levantem-se as nações e sigam para o vale de Jeosafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Depois, Zacarias, capítulo 12, versículo 2, também diz: Eis que eu farei de Jerusalém um cálice de tontear para todos os povos em redor, e também para Judá durante o sítio contra Jerusalém. São textos que servem de referência profética, muitos mais explícitos do que outros, muitos deles mais explícitos do que outros. Não são os únicos textos que falam que os inimigos de Israel sempre foram, têm sido e serão os povos em redor, mas parece que existe uma cegueira espiritual nos irmãos que não nos permite ver o que está escrito claramente diante de nós sobre de onde surgirá o anticristo, né? Aquele primeiro texto que eu citei, 1 Samuel capítulo 14, versículo 47, por exemplo, depois de ter dito que Saul, assumindo o reinado de Israel, pelejou contra todos os seus inimigos em redor, ele acrescenta: contra Moabe, os filhos de Amon e Edom, contra os reis de Zobá, os filisteus, né, que na sua época estiveram situados exatamente ali onde se encontra a atual faixa de Gaza, e aí ele diz: para onde quer que se voltava era vitorioso. Mas é interessante a menção dos nomes dos povos, né, ou os pais, os progenitores dos povos de quem eles descenderam, né? É muito interessante observar isso, porque são os mesmos povos de sempre, nas mesmas regiões, nos mesmos lugares, com o mesmo espírito, né, com o mesmo sentimento, a mesma influência diabólica, tá? E não tem para onde fugir, gente. Eu acho que essa é a verdadeira interpretação sobre a profecia bíblica relacionada ao surgimento de Cristo e tudo mais, tá? Então, assim, cuidado com essas comparações aí com a escatologia islâmica, porque eu acho que a única fonte de informação segura a respeito desse assunto é a Santa Palavra de Deus, e mais nada.
e mais nada. Tá? Nem mesmo os acontecimentos atuais, que embora possam confirmar essa interpretação, não devem ser a razão pela qual a gente crê no que crê. A gente tem que sempre considerar a própria Bíblia, a própria palavra, como a única fonte de interpretação confiável. E embora essa guerra ela tenha todas as características para escalonar de uma forma que se transforme numa terceira guerra mundial, dividindo as nações em a favor de Israel e contra Israel, e inclusive traz consigo as características proféticas que eu creio que falam sobre o anticristo e este futuro império que há de se levantar, pode ser essa e pode não ser essa, mas a que nós estamos vendo agora, ela tem os elementos proféticos necessários para o cumprimento das profecias. Pode ser essa e pode não ser. Mas a guerra que vai redundar neste cumprimento final daquilo que foi falado vai ser igual a essa, com a mesma motivação, pela mesma razão, com as mesmas características religiosas, com o mesmo requinte de crueldade, com a mesma motivação, com os mesmos povos, tá? O que é interessante da guerra que está acontecendo agora é a gente ter diante dos nossos olhos uma exemplificação real de como as coisas serão. Como eu disse, eu não posso garantir que esta seja a guerra que vai transformar o mundo naquilo que a profecia bíblica já previa, mas ela vai ser exatamente assim, desse mesmo tipo, do mesmo gênero, com a mesma natureza, a mesma motivação, etc. e tal, tá? Aquele texto, na verdade, ele é mais futuro, ele é mais futurista do que relacionado ao passado. Embora possamos encontrar ali no texto de Mateus 24 alguns elementos que parecem ter se cumprido no ano 70 depois de Cristo, com a destruição do templo e tudo mais, você vai observar que são apenas fragmentos ou cumprimentos parciais, mas ainda que tudo tivesse se cumprido, o que não é o caso, mas ainda que tudo tivesse se cumprido, nós sabemos que há uma característica na profecia bíblica que faz com que ela se repita, de forma até cíclica às vezes, né? E na escatologia nós costumamos chamar de profecias de duplo cumprimento ou profecias de dupla referência. Então, na verdade, a grande parte do sermão profético de Cristo registrado no capítulo 24 de Mateus ainda diz respeito a um momento futuro. Qual seria o sinal que poderíamos afirmar que estamos na grande tribulação? Não estamos na grande tribulação, Mauro, tá? E para falar a verdade, o texto de Mateus capítulo 24, quando Jesus Cristo ali descreve detalhes do período tribulacional, ele está falando dos sinais que indicam a proximidade do estabelecimento do reino de Deus. Se você for olhar no Evangelho de Lucas, capítulo 21, perto ali do versículo 28, 29, 30 e 31, que é o texto paralelo, né? É o outro registro do mesmo sermão, ele coloca palavras que não aparecem no texto de Mateus. Lá ele fala que quando aqueles sinais, quando estas coisas começarem a acontecer, ele está falando dos acontecimentos do período tribulacional, o povo saberá que está próximo o estabelecimento do reino que está às portas. Então, as pessoas às vezes se confundem e pensam que Jesus estava falando sobre sinais que indicariam o início da tribulação ou a proximidade da tribulação. Ele nunca disse isso. Ele disse que os sinais que transcorrerão no período tribulacional apontarão para a proximidade do estabelecimento do reino. Agora, o dia que tais sinais começariam a acontecer, ninguém sabe qual é. Este é o marco, o pontapé inicial do período tribulacional, mas quanto a este dia e hora, ninguém sabe, nem o Filho, nem os anjos, que foi o que ele disse quando estava aqui na Terra. Ele se referia a este pontapé inicial, que provavelmente seja uma referência ao arrebatamento da igreja, porque logo em seguida, após ter dito isso, ele acrescenta, será como foi nos dias de Noé. E a gente sabe que Noé, ele passou por dias distintos, antes do dilúvio, durante o dilúvio, depois do dilúvio, a respeito de que dias de Noé Jesus estava fazendo referência. Ele explica, ele diz, como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, compravam, bebiam, casavam, se davam casamento, ou seja, a vida continuava normal, né? Tirando os problemas da vida, porque cada dia tem o seu próprio mal, essas coisas ruins que acontecem e tudo mais, afinal de contas, Satanás está solto, ele não está preso, como querem os agostinianos, calvinistas, amilenistas, mas cada dia tem o seu mal, e aí Jesus disse que, de repente, Noé entrou na arca e o povo não percebeu até que veio o dilúvio e destruiu a todos. E ele disse que será exatamente assim. E no texto de Lucas capítulo 17, lá nós encontramos trechos do sermão profético de Cristo e ele acrescenta coisas que não aparecem no texto de Mateus 24. Ele não menciona apenas Noé, mas ele também fala de Ló, que foi retirado da cidade de Sodoma e Gomorra e somente depois que ele foi retirado é que veio a destruição. E quando Pedro vai falar sobre Ló e sobre Noé,
né, que são os personagens que Jesus mencionou nominalmente, ele citou pelo nome. Pedro diz que, assim como Ló e como Noé, que foram guardados e preservados, ele diz que Deus fez isso porque ele sabe guardar da provação os fiéis, os justos, mas punir devidamente aqueles que são adversários de Deus. E ele menciona isso como um padrão de comportamento divino, né, que reserva sob juízo os pecadores, mas ele preserva desta punição, ele guarda desta punição os justos. Então, são os exemplos que nós temos deixados nas Escrituras para o que vai acontecer antes do início da tribulação. Ou seja, qual é o sinal para o início da tribulação? Não tem sinal, e Jesus, além disso, ainda diz que ninguém sabe, nem o dia, nem a hora. Porque quando ele estava falando sobre a parábola das árvores, que muitas pessoas gostam de chamar de parábola da figueira, porque acham que isto seria uma alusão à terra de Israel, mas não é, porque lá em Lucas capítulo 21, ele não diz simplesmente a figueira, ele fala a figueira e todas as outras árvores. Ele diz, quando vocês veem a figueira e todas as outras árvores, quando elas começam a brotar, vendo, sabeis por vós mesmos que está próximo o verão. Da mesma forma, quando vocês verem estas coisas que ele descreveu no sermão profético sobre as características do período tribulacional, ele disse, sabeis que está próximo a implantação do reino de Deus, está às portas. Agora, a respeito deste dia e hora, ninguém sabe, ou seja, qual é o dia do qual ninguém sabe que será o início, o pontapé inicial. Segundo a parábola da figueira e das outras árvores, é o dia do início do brotamento destas folhas. Quando começa a brotar, as pessoas sabem que o verão está próximo. Então, quando as coisas que ele descreveu do período tribulacional começarem a acontecer, saberemos que está próximo. Só que ele diz que ninguém sabe quando é este dia, do começo do brotamento das árvores, do começo dos sinais que se desenrolarão durante a tribulação. Então, qual é o sinal que aponta para o início da tribulação? Não tem sinal. A única coisa que vai determinar o início da tribulação é a retirada do povo de Deus, segundo o exemplo que ele mesmo dá, com a retirada de Noé, com a retirada de Ló e assim por diante, tá? Assim como Noé foi elevado acima da tribulação, acima das águas da tribulação do seu tempo, e só voltou à terra para repovoar o mundo, da mesma forma, a igreja será retirada, a ira de Deus será derramada na terra, e somente depois é que nós voltamos ao mundo. Mas não há sinal para a tribulação. Nós temos comoções geopolíticas, né? Nós vemos as coisas acontecendo, tudo se afunilando. É óbvio que se o anticristo há de se manifestar depois que a igreja for arrebatada, significa então que se nós formos a geração do arrebatamento, ele tem que estar vivo, numa idade de maioridade, para que ele possa assumir uma posição de liderança, etc. e tal, e por aí vai. A gente pode, sim, né, especular, conjecturar, mas o importante é seguir o padrão bíblico. Paulo, há muitos anos atrás, escreveu como quem iria participar do arrebatamento, né? Colocando a coisa na primeira pessoa do singular. Ele disse, nós, os vivos, seremos arrebatados. Ou seja, Deus quis que fosse impresso assim, para que o tom da expectativa cristã a respeito do arrebatamento fosse essa. Estivéssemos sempre pensando que somos a geração que há de ser arrebatada, para que a nossa vida ande em linha com esta expectativa. Então, sendo ou não sendo a geração do arrebatamento, nós temos que viver como se fôssemos a última geração, a geração do tempo do fim, a geração que há de ser arrebatada, tá? Essa é a expectativa correta, porque Jesus vindo para arrebatar a sua igreja, ou a gente morrendo para ir se encontrar com Jesus, tudo dá no mesmo, né? A gente vai estar com Cristo. Vivendo ou morrendo, a gente está com o Senhor. São a mesma coisa ou não? Não, não são a mesma coisa. Apocalipse capítulo 20 faz menção ao termo Gog e Magog, a expressão Gog e Magog, porque era uma expressão popular conhecida dentro da cultura judaica. Exatamente por causa da profecia de Ezequiel 38 e 39. O oráculo original, esta profecia de Ezequiel 38 e 39, é a primeira vez que surge na Bíblia a história de Gog e Magog. De fato, é uma profecia que ainda não se cumpriu, tá? Algumas pessoas já tentaram associar aquela profecia aos avanços do Império Grego através de Alexandre Magno, mas muitas coisas não batem. Inclusive o fato de Alexandre Magno não ter morrido nas terras de Israel, como a profecia de Ezequiel 38 e 39 prevê, tá? Ele primeiro vai invadir Israel e ele vai tombar ali, nos montes de Sião, na terra de Israel.
Ele vai ser morto quando ele estiver na cidade, na Judéia, no lugar santo, como o próprio Senhor Jesus confirmou, né? Agora, o que Ezequiel 38 e 39 fala é sobre o mesmo último inimigo do povo judeu, que é chamado de muitos nomes na Bíblia, que no meu ponto de vista é o anticristo. Há muitos elementos ali que apontam para isso. Eu acho que devem ter vídeos recentes aí no meu canal do YouTube, tratando especificamente sobre esse assunto, então você pode olhar com calma. Se você tiver o meu livro, A Bíblia, o Islamismo e o Anticristo, que é vendido lá no meu site, loja.natanrufino.com.br ou natanrufino.com.br/loja, você vai ver que eu detalho esse assunto bem pormenorizadamente. Mas a profecia de Ezequiel 38 e 39 talvez esteja falando sobre as campanhas militares do anticristo, né, que vai culminar na guerra final, no final da tribulação. Depois que o Senhor Jesus Cristo vier, ele vai matar o anticristo com o sopro da sua boca, ele vai colocar os seus pés no Monte das Oliveiras, vai inaugurar o seu reinado militar, no qual ele regerá as nações com cetro de ferro por 1000 anos. No final destes 1000 anos, como diz Apocalipse capítulo 20, o Satanás ele será solto, e ele vai instigar ou inspirar as nações da terra, pessoas que provavelmente terão nascido durante o milênio, porque pessoas com corpos naturais que sobreviverão no período tribulacional e terão confessado a Cristo entrarão no milênio sem terem morrido, por isso sem ressuscitar, sem corpos gloriosos e incorruptíveis, e estas pessoas viverão uma vida relativamente normal, né? Claro, passarão a viver 1000 anos, aquilo que mata, rouba e destrói estará eliminado, porque Satanás estará preso por 1000 anos, e estas pessoas gerarão filhos, e muitos nascerão e estarão na terra, mas no final de tudo Satanás será solto e ele vai tentar as pessoas que estiverem no mundo, provavelmente estes descendentes dos últimos inimigos históricos, que terão sido aqueles que vieram juntamente com Gog, de acordo com a profecia de Ezequiel 38 e 39, se deixarão levar pela influência de Satanás. E aí se juntarão para cercar a cidade santa, a cidade de Jerusalém, mas não haverá luta, não haverá peleja, não haverá batalha, eles serão exterminados por um fogo que descerá do céu e os consumirá, como de fato está escrito lá em Apocalipse capítulo 20. Então a menção destes que numa última rebelião, se é que a gente pode chamar assim, serão inspirados por Satanás para tentar invadir a cidade de Jerusalém, são chamados de Gog e Magog, provavelmente como um eco, fazendo referência aos últimos inimigos do povo judeu, segundo a profecia de Ezequiel 38 e 39, que há de se cumprir durante o período da tribulação. Então, são dois momentos diferentes, e a citação da expressão Gog e Magog é para fazer referência aos últimos inimigos do oráculo da profecia original. Então, podem ser os descendentes daqueles, né, da profecia original, que vai se cumprir no final da tribulação, ou podem ser apenas pessoas das mesmas regiões, ou que trazem o mesmo espírito, a mesma influência, a mesma inclinação diabólica, mas são acontecimentos diferentes. Heber, a teologia da substituição, o supersessionismo, né, é uma grande confusão, e é fruto do amilenismo inventado por Agostinho. Tá? É por isso que os discípulos e filhos espirituais de Agostinho, né, os atuais calvinistas, eles têm essa interpretação e têm este mesmo sentimento. E se você observar comentários que são feitos pelos grandes teólogos agostinianos, também chamados de calvinistas, você vai ver o desprezo e o desdém que eles têm pela terra de Israel, porque não entendem aquilo que está escrito. Eu sei que alguns pós-tribulacionistas também, não todos, diga-se de passagem, é justo falar que nem todos os pós-tribulacionistas aderiram a este sentimento, mas alguns pensam que a igreja é o verdadeiro Israel, né? É o Israel de Deus, porque interpretam equivocadamente Gálatas capítulo 6, versículo 16, ou porque seguem a frase que foi cunhada por Tertuliano no ano de 164, quando ele escreveu o Diálogo com Trífo. Foi o primeiro homem na história da igreja a chamar a igreja de o verdadeiro Israel. Então, essa interpretação é um equívoco e faz com que as pessoas fiquem confusas. Até porque o pessoal pensa que os textos proféticos que falam do povo de Daniel, o povo de Israel, os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, o tempo de angústia para Jacó, falando da tribulação, então o pessoal pensa que está falando da igreja, porque afinal de contas a igreja seria este Israel espiritual, o verdadeiro Israel, o Israel de Deus, né? Mas é uma interpretação errada. Então acaba levando as pessoas por um caminho que não é o correto, em vários assuntos, na verdade, inclusive na escatologia também. Tá?
Este é um trabalho independente e conta com a ajuda das pessoas que têm sido abençoadas por ele. Se você quiser fazer parte do grupo de mantenedores desta obra, se informe das opções disponíveis na descrição deste vídeo. Agradecemos pela atenção e pelo carinho. Deus abençoe.